Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu estou aqui com a pastora Érica e nós vamos conversar um pouquinho, porque o nosso culto de casal é um tom de conversa. E sentamos na sala, que bom. Aliás, irmãos, os cultos podiam ser assim, né? Não acharia ruim, não. Queridos, nós temos ali no balcão. Cadê a equipe? Acho que entregou. Vocês entregaram o papel? Quem não pegou papelzinho em branco ainda aí? Levanta a tua mãozinha. Não peguei papelzinho em branco. Levanta a mãozinha. Que eu quero conversar com você. E no final você vai entregar essas perguntas. A equipe vai passar daqui a pouquinho recolhendo as perguntas. Dúvidas de casamento, dúvidas de não casamento. O que eu puder, não precisa pôr nome, viu? O que a gente puder responder aqui hoje a gente responde. E o que você percebeu que eu não te respondi, você me procura depois, que dependendo do que for, né, também não vou responder. Deixa eu virar aqui para os irmãos, estão do lado de cá. Pode saudar os irmãos aí. Graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Que bom ter vocês aqui na sala da nossa casa. Quando nós quisemos fazer, né, o culto de casais, e nós quisemos fazer nesse formato, para que fosse mesmo um formato de atendimento, como que se vocês estivessem na sala da nossa casa e nós pudéssemos dar um atendimento, um aconselhamento para vocês. Então, por isso que é mais assim descontraído, é mais à vontade. E tem dado certo, as pessoas têm gostado bastante. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui, mais uma vez. Fiquem abençoados em nome de Jesus. Eu quero orar mais uma vez e pedir para que o Senhor fale conosco, no nome de Jesus. Pai Santo, obrigado por esse tempo que o Senhor separou. Obrigado por essa família aqui representada. Pai, talvez eu tenha aqui o casal, talvez eu tenha o marido, talvez eu tenha só a esposa, talvez eu tenha pessoas solteiras aqui, Senhor, que elas estão aqui para aprender do Senhor. Então usa a minha vida, a vida da pastora Érica, porque nós nos submetemos às suas mãos, ao teu cuidado, nos rendemos completamente, Senhor, e nós pedimos humildemente que o Senhor nos use, Pai, e que o Senhor fale conosco. O Senhor já tem falado, o Senhor já tem nos abençoado, mas nós queremos um pouquinho mais, Senhor, da porção reservada para esse tempo. Eu declaro, Deus, a cobertura do sangue de Jesus Cristo sobre essa vida, sobre o esposo, a esposa, os filhos, sobre a casa, sobre os animais, declarando, Deus, que o mundo espiritual da parte do maligno respeite e não toque nessas vidas. Eu declaro, Senhor, seus filhos aqui guardados, livrados e protegidos e abençoados em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria conversar um pouquinho com os irmãos de uma palavra que o Espírito Santo falou comigo e acredito que já faz um mês. Eu estava dirigindo o carro e eu parei o carro e eu falei para a pastora, eu falei, olha, Deus já me deu a palavra para o culto de casais, e eu queria conversar com você um pouquinho sobre ela. Eu, inclusive, na hora que eu parei o carro, digitei no celular e ficou no celular mesmo. Então por isso que eu estou celular aqui, eu não estou vendo Facebook não, viu? Está aqui o meu rascunho. Eu queria falar com você, irmão, um pouquinho, eu e a pastora Érica, sobre uma construção. Quando nós vamos construir algo, normalmente nós usamos 4 pilares. Então, se nós formos pensar na construção de um cômodo, para esse cômodo ficar de pé, é necessário 4 pilares. É claro que a engenharia hoje em dia evoluiu muito e se faz de uma forma que é até possível se construir com 2 ou até 3 pilares, mas o normal é que seja 4 pilares. E exatamente são esses 4 pilares de uma edificação, chamado casamento, que o Espírito Santo falou para eu compartilhar com você
um pouquinho aqui. O casamento, ele é uma construção, irmão. O casamento, embora venha pronto da parte de Deus, nós precisamos construí-lo, que se faz parte do relacionamento a dois. E o relacionamento a dois é uma construção diária, é um aperfeiçoamento, é um ajuste. E dentro dessa realidade, eu poderia dizer que como nós construímos um edifício, nós precisamos também aprender a edificar nossa casa, a construir o nosso lar. E quando o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração dessa construção, e ele me disse sobre 4 pilares de um casamento bem sucedido, e eu quero falar com você. Primeiro, temor a Deus. Segundo, parceria. Terceiro pilar, respeito. E o quarto pilar, amor. E eu quero falar, junto com a pastora, sobre esses 4 pilares da edificação de um casamento ou de uma família. Eu vou falar um pouquinho do primeiro, depois você pode concluir também. O primeiro pilar, e eu diria que é o fundamento, porque quando você vai fazer uma construção, você vai ter que colocar um fundamento forte. O primeiro pilar é o temor a Deus. Todo casal que quer ter um casamento bem sucedido, em primeiro lugar, tem que se submeter ao Senhor. Temer a Deus, nesse caso, irmão, não é ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitá-lo, é honrá-lo, é se submeter à vontade de Deus. E dentro dessa verdade, o casal que teme ao Senhor, ele tem como princípio fundamental a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. Porque antes de você se relacionar com teu esposo e com a tua esposa, que é maravilhoso, né? Às vezes é difícil, mas é bênção. O princípio de tudo é o temor ao Senhor, e a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então o temor não é ter medo, mas é se render ao Senhor. Um homem, ele pode ter muitos desafios, inclusive na sua sexualidade, inclusive ser tentado. A mulher também. Tanto o homem quanto a mulher são tentados, e a tentação em si não é pecado, mas a Bíblia fala que cada um é tentado e engodado pela sua própria concupiscência. Logo, se há uma tentação dentro de um relacionamento, para um relacionamento extraconjugal, é porque já existe uma propensão dentro dessa pessoa para que essa tentação ela se manifeste. Mas se uma pessoa ela teme a Deus, ela não trai o cônjuge. Ela não trai o cônjuge. Porque antes de eu amar minha esposa, honrá-la e respeitá-la, eu tenho meu compromisso com Deus. E eu não penso em qualquer outra forma de um relacionamento extraconjugal, não pela probabilidade e nem por falta de oportunidade, mas primeiramente, e o fundamental, o temor a Deus. Então, o marido que teme ao Senhor, não olha para a mulher na rua, não fica com graça com outra mulher. E da mesma forma, a mulher que teme ao Senhor, não dá abertura para outros homens. Esse tem que ser o primeiro pilar. O temor ao Senhor é o que vai manter esse pilar firme.
E talvez esse seja um pilar que seja necessário nós buscarmos a restauração. Eu disse esses dias, irmãos, aqui no culto, que muitas vezes o pecado, na verdade, ela é uma tolerância. O pecado acaba sendo algo que a pessoa vai tolerando e vai achando que é insignificante, e pode começar uma coisa pequena, como uma imagem e como uma pornografia, que não é pequeno, que não é simples. A pornografia é algo destrutivo para o casal. Primeiro, porque ela abre portas espirituais para que espíritos malignos entrem dentro do casamento e destrua o relacionamento. A pornografia, ela é tão séria e ela é tão viciante, que um dos vícios que a gente acha assim bom, é muito grave e que gera altos índices de dopamina, que é o estímulo do prazer, que é a droga, por exemplo. Ela chega a estimular 400 vezes, mas a pornografia é 800 vezes. Então, um marido ou uma esposa que está viciado na pornografia não tem um relacionamento sexual saudável, provavelmente que nem tenha mais relacionamento sexual, e tudo aquilo que está exposto dentro da pornografia, muitas vezes o casal tenta trazer para dentro do casamento, assusta o cônjuge, e o cônjuge às vezes fala, mas escuta, você não era assim quando a gente casou, você está animadinho, né? Está animadinha, o que está acontecendo? Então cada um de nós somos atraídos e somos engodados pela nossa própria cobiça. O que me afasta da pornografia não é a presença da minha esposa, é a presença de Deus dentro de mim. Esse pilar é o fundamental, porque qualquer outro pilar que nós vamos aqui falar, ele tem como base esse. Porque se eu temo ao Senhor, eu vou entender, por exemplo, que a Érica, embora seja falha, como eu também sou falho, mas é uma alma que Jesus ama. E eu quero falar algo aqui que a Érica vai lembrar. E sabe, irmão, que Deus às vezes passa a mão na minha cabeça. Eu acho que é por isso que até que caiu o cabelo, de tanto ele passar a mão. Às vezes ele passa a mão na cabeça, às vezes ele não passa a mão na cabeça, ele puxa a orelha. E um dia Deus me puxou a orelha muito forte, muito forte. E ele disse, você precisa respeitar a tua esposa. E eu disse para ela, Deus me cobrou para eu tratar você de uma forma diferente. Então quando a gente se submete ao Senhor, o Espírito Santo vai provocar dentro de nós esse tipo de mudança. Eu não estou dizendo, irmão, que a gente vai ser perfeito, mas o primeiro pilar que eu gostaria de falar, eu acho que um dos principais, é que nós precisamos trazer para dentro da nossa casa, é o nosso temor individual a Deus. A Deus. Porque embora em situações que nós não estejamos perto do nosso cônjuge, nós nos expomos a muita coisa, o Senhor está lá. E eu preciso carregar essa consciência. Então, eu não sei se já aconteceu com você, irmão, mas não manifesta não, fica quietinho aí, tá? Fica quietinho aí. Eu sou um pouco ciumento. A Érica já foi mais, mas eu sou um pouco ciumento. E é normal, também não sou ciumento do tipo assim, muito ciumento. Mas também ela é bonita, então tem um pouco de ciúme. E dentro dessa realidade aí, irmãos, pode acontecer, né?
situações que você vai perguntar: você me ama? E isso tem um pouco a ver com, às vezes, afirmação, insegurança, sei lá. Eu sei que às vezes eu pergunto para ela, né? E às vezes eu chego e pergunto: escuta, não tem ninguém dando em cima de você não? Não tem ninguém dando em cima de você não? Mas isso é em tom de brincadeira. Mas não sei se acontece lá na tua casa também. É em tom de brincadeira, irmão, mas é um querer bem, é um cuidado, é um amar. O Senhor me entregou a vida dela, e eu tenho uma responsabilidade com relação a ela, e eu temo a Deus com relação a isso. E da mesma forma, o Senhor me entregou a ela. Então, eu queria falar um pouquinho nessa parte, para que nós voltássemos a buscar esse temor a Deus, que é invisível, mas é real, que eu não estou vendo, que às vezes nem está falando comigo, mas está presente, e que está lá dentro da minha casa, e que está dentro do meu trabalho, dentro do meu carro. Eu conto uma história para os irmãos. Eu já contei, eu acho que na última vez que eu estive aqui, no nosso culto de casal, eu disse que uma vez eu estava trabalhava numa empresa, e a gente foi fazer uma entrega de um produto, e o rapaz estava dirigindo, o motorista, que era o motorista da Kombi, ele não era cristão, não era evangélico, e cada mulher no centro da cidade que ele via, ele buzinava, e eu, não, pensa que eu queria esconder no fundo da Kombi. É as diabetes, né? Ele via uma diabetes e ele buzinava, e eu fiquei com muita vergonha, e eu disse para ele: rapaz, pelo amor de Deus, para, eu sou casado, sou crente. Agora eu faço assim nele, ó, a diabetes. Aí põe Não, a mão esses na dias cara dele. aconteceu, né? Esses dias eu falei da diabetes, né, irmão? Quantos me ouviram falar da diabetes aqui? Quantos não me ouviram falar da diabetes? Então vou contar para você o que é. Eu falei assim, que às vezes o irmão está andando de carro no centro e vê aquela moça de mini saia, e é a diabetes, de mini saia. E eu disse assim, que o irmão não pode ficar olhando, ele tem que olhar para frente, e que se olhou no retrovisor já pecou, então não pode ficar ali olhando. E eu fui no shopping almoçar, e eu prestando atenção na vaga que eu estacionar, eu vi que passou uma pessoa na minha frente, mas não vi quem era. Sabe quando passa alguém, mas você está preocupado? No trânsito. E ela falou assim: a diabetes. Eu falei: ué, ela conhece essa moça que está com diabetes? O que é? Depois que eu fui me lembrar da diabetes, o que era a diabetes que ela estava falando. Pode falar um pouco. É porque o capeta não põe as diabetes desprovidas de beleza, né? Põe as que são, né? Mas para tentar mesmo, né? Então a mulher é o radar, não é? Então a gente já vai detectando aqui, ó. Não aqui, né? Vai detectando onde que a gente está. Eu acredito, queridos, que nesse tempo também, que é importante falar, nesse tempo de tudo virtual, onde a nossa parte social está muito mais voltada dentro de uma rede social, às vezes não tanto presencialmente, mas eu acredito que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente faz. Qual é a nossa postura também nas redes sociais? As mulheres eu penso que ela tem que tomar cuidado com o que ela segue. Quais são as páginas que elas têm seguido no Instagram, no Facebook? Isso fala muito o que está dentro de você. Os homens têm que tomar muito cuidado as páginas que seguem, que isso também fala muito o que está dentro de você. Eu acredito também que tem que tomar muito cuidado com o que você curte, porque às vezes você está abrindo uma porta, está abrindo uma suposição, às vezes nem é por mal, mas você não sabe como que está aquela pessoa que você curtiu. Às vezes ela está numa carência, aquele homem está numa carência, e uma curtida pode
levar uma mensagem no direct. E ali pode o inimigo fazer um laço para uma mensagem que muitas vezes você acha que não tem, é insignificante, é só amizade, é brincadeira, e é por aí que o inimigo vai agindo. O inimigo, ele sabe qual é a tua carência, ele sabe qual é a tua necessidade, ele sabe o teu ponto fraco, e ele vai agir exatamente ali. Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando você recebe algo no seu direct? Ou quando vem algo na frente, no seu feed de mensagem? Outra coisa também que nesse tempo nós temos que tomar muito cuidado, principalmente os homens, é grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp é um lugar que não é de Deus. Tem muitos grupos de WhatsApp que não é de Deus. Tem grupos de WhatsApp que talvez você esteja, que está fazendo você pecar. Está fazendo você se desviar do caminho do Senhor. Está fazendo você se aprofundar ainda mais numa pornografia. Então, tudo isso, diante do temor do Senhor, você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele te incomoda naquilo que você pode e aquilo que você não pode. Não é porque é normal para o outro que a gente tem que trazer na nossa vida também em ser normal. Tem coisas que muitas vezes não está acontecendo na tua vida, tem coisas muitas vezes que está enrolado no teu casamento, tem coisas que não rompem na tua vida, no teu casamento, talvez por esses detalhes, que são os fundamentos. Como que Deus vai entregar algo grande na tua mão, vai entregar algo com relação a vocês dois, se aquilo que é básico, que tem que ser a unidade do casal, tem que ser o temor do Senhor firmado nessa unidade, está sendo corrompido? Como que vai construir algo mais sólido? Como que vai construir algo com aquilo que o Senhor quer para nós? Como que os planos, os propósitos do Senhor, ele vai ser estabelecido nas nossas vidas se tem essas partes do fundamento que futuramente pode ser abalado? Você pode até mesmo estar construindo algo de aparência. Pode muitas vezes estar construindo um casamento onde as pessoas olham e acham que você é uma referência, que você vive bem. Mas às vezes o fundamento daquilo que o Senhor tem para a tua vida pode estar corrompido. E aí quando você acha que você vai avançar em algo que o Senhor está propondo para a tua vida, muitas vezes você retrocede. Você não consegue sair do lugar, porque não tem fundamento no seu relacionamento. Então buscar em Deus esse discernimento. Buscar em Deus aquilo que muitas vezes possa estar atrapalhando esse crescimento no casamento, no relacionamento entre vocês. Eu queria continuar um pouquinho nessa ideia que a pastora Érica falou, para lembrar um pouquinho de Zaqueu. A Bíblia fala que Zaqueu, ele subiu num sicômoro para ver Jesus. Jesus estava passando e Jesus disse: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje me convém entrar na tua casa. E quando entrou na casa dele, ele era um cobrador de impostos. E porque ele estava cobrando impostos ali, o cobrador de impostos, ele era judeu trabalhando para um romano. E isso já era mal visto. E para piorar a situação, eles normalmente roubavam, eles exploravam, eles cobravam mais impostos para ficar com uma parte dele. E aí quando o Senhor, ele entrou, Jesus não falou do pecado. Zaqueu mesmo disse: Senhor, se eu tenho defraudado ou roubado alguém, 4 vezes mais eu vou devolver. Então, irmãos, existem coisas que Deus quer fazer na vida nossa individual, mas o pensamento é na família. E Jesus, em resposta da palavra de Zaqueu, Jesus diz assim:
chegou salvação a esta casa. Jesus não disse, chegou salvação para esse homem, porque o roubo dele afetou a esposa e os filhos. Então, irmão, o meu temor ao Senhor tem que ser verdadeiro, porque você já imagina ser pego num delito, e eu já vi pessoas, inclusive, que você dizia, bom, aquela pessoa ali é de caráter, aquela pessoa ali é honesta, mas daqui a pouquinho você vê aquela pessoa se envolvendo numa corrupção, num crime, numa fraude. E isso não afeta só a pessoa, afeta a família, afeta os filhos, afeta a geração, fica maculado, fica manchado. Irmão, eu não estou falando da vida do passado, que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Mas aquele que agora recebeu o novo, precisa andar em novidade de vida. Então, o temor ao Senhor não pode nos expor a coisas ilícitas, a coisas que são fraudulentas, a coisas que vão ser ganhos rápidos, mas que pode expor a família. Existem famílias que se perdem, casamentos que são lindos, famílias se perdem por causa de uso de droga, de entorpecentes. E infelizmente, não é só destruída aquela pessoa que está no uso, a família é comprometida, o lar é comprometido. Então meu temor a Deus tem que ser tão grande, ao ponto de eu dizer, isso não agrada a Deus, e eu não estou fazendo só porque minha esposa ou meu esposo está brigando comigo, pegando no meu pé, todo dia dizendo, você tem que parar, você tem que mudar, não aguento mais você, vou separar. Não, o princípio é, aquilo que não agrada a Deus, não vai me agradar. A primeira coisa que eu tenho que me submeter, é dizer, Deus, eu, independente do compromisso que eu tenho com o meu cônjuge, com a minha igreja, eu tenho um compromisso com o Senhor, e o Senhor está acima de tudo isso. A segunda coisa que eu queria falar, depois do temor a Deus, e aí agora a consequência, é parceria. Irmãos, Deus nos chamou para ser parceiros, e como é bom ser parceiro. Esses dias, eu fui com a pastora, nós fomos em Socorro, onde chama lá, onde que foi? Achei que alguém tinha dito, em Socorro, como chama? Pico Mirante da Bela Vista. Irmã, pensa num lugar lindo, eu aconselho você a ir lá, hein? Pega teu esposo, tua esposa, e vai lá dar um passeio. E aí, a gente ficou o dia inteiro lá, até o pôr do sol, e foi muito gostoso. Tem um tempo que você tem que deixar os filhos, deixa o filho com alguém, né? Para sair só o casal, para estar junto, isso é parceria. Mas sabe por que foi bom também, irmão? Porque enquanto ela estava vendo as coisas ali, eu deitei do lado da pedra, e eu dormi, que eu até ronquei, eu ronquei, eu acordava roncando, não foi? Mas é bom, porque daí você paga mico junto com a esposa, e você passa vergonha, ela passa junto, isso é parceria. Isso foi muito bom, irmão. Então, o que é parceria? Tem coisas que a gente tem que aprender olhando o que não é, para saber o que é. Parceria não é rivalidade, parceria não é individualidade, parceria não é disputa, parceria é unidade. E dentro disso, irmão, essa unidade, essa parceria, sabe, uma das coisas que eu vejo mais conflitante, irmão, diante de Jesus, de
todo esse tempo que eu sou pastor, todos esses anos que eu aconselho pessoas, inclusive casais, um dos maiores agravantes é o dinheiro, é a vida financeira. O que não era para ser problema, que é o dinheiro, acaba sendo. E engraçado, irmão, que dinheiro é só um papel. Dinheiro vem e vai, mas casamento não. Casamento é para sempre. Tem fase que você está cheio de dinheiro, e eu creio que você está entrando nela, em nome de Jesus. Fala amém aí. Receba aí. Mas tem fase, irmão, que a gente vai comer, a pastora falou, a gente vai comer bolinho de, falou hoje lá em casa, a gente come bolinho de arroz, está bem. Frita bolinho de arroz, está bom. Pãozinho com ovo, que delícia. Tá uma bênção. Então, irmãos, o que eu queria falar dentro disso, para nós pensarmos juntos. Se o que é mais íntimo, porque não existe nada mais íntimo do que, desculpa, vou falar a verdade, tá? Estamos no culto de casal. Não existe nada mais íntimo do que ficar sem roupa perto um do outro. Tem coisa mais íntima? Não tem. É porque aí é a consequência, né? Ficou sem roupa e vai para o relacionamento, velho. Aliás, namora bastante, viu, irmão? Aproveita a vida. Não tem nada mais íntimo do que o relacionamento a dois, sexual, não tem, irmão. Porque ali os dois estão se tornando um. Mas tem casal que insiste em dizer: é meu dinheiro e é seu dinheiro. Eu administro o meu dinheiro, você administra o seu dinheiro. Irmão, isso vai dar errado. Escuta o que eu estou dizendo. Isso vai dar errado. Casamento não é divisão, é união. Isso vai dar errado. Uma hora a coisa não vai dar certo. Então, de que forma tem que ser administrado, pastor? O ganho é da família e não do indivíduo. O que eu ganho não é meu, é dela, e o que ela ganha é meu. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, você pode administrar juntos. Você pega o teu valor, pega o valor dela, pronto. E aí vocês se unem. Porque se vocês já se uniram fisicamente, financeiramente, irmão, é o mais fácil. É o mais fácil. Pastor, você acha que tem casal com problema, com discussão, com briga? Tem, irmão. São anos e anos aconselhando casais com o mesmo problema, recorrente. Administração financeira individualizada. Quando vocês poderiam pegar o valor de vocês, porque vocês estão juntos, morando juntos, responsabilidade junto, e dizer: olha, está aqui, esse é o nosso valor junto, tem tanto de força, tem tanto de água, tem tanto disso, e isso aqui vai ficar uma parte para você, se sobrar, né? E vai sobrar muito em nome de Jesus. Uma parte fica para você, outra parte fica para mim. Isso aqui a gente vai investir. Irmão, está na hora do crente ser inteligente, de ser sábio, de administrar de fato os recursos financeiros, porque aí vocês vão ter projetos. Esses dias eu falei para minha esposa, falei assim: olha, nós vamos começar a investir para isso, tem um objetivo. E ela disse para mim: a gente está precisando trocar o nosso fogão. Eu falei: não é hora de trocar o fogão, vamos investir em outra coisa. Então junto, irmão. Parceria serve para isso. Parceria não é individualidade, não é individualismo, também não é disputa, e também não tem nada de errado a esposa ganhar mais do que o marido. E eu louvo a Deus, eu quero que ela ganhe muito mais do que eu. Profetiza aí na vida da tua esposa aí, diga: em nome de Jesus, você vai ganhar muito mais do que eu.
Recebe, irmã? Então, parceria é essa amizade, queridos, de administração em comum, em conjunto. Esse é um outro pilar fundamental para o casamento. Ser parceiro. Parceiro também nos sonhos, nos desafios, nas dificuldades. Tudo isso vai exigir da nossa parceria. Pode falar de parceria. Já falou tudo? Tudo? Mas fala mais um pouco. Mas é de extrema importância mesmo a questão da parceria. Uma das coisas que eu posso falar é que nós dois somos parceiros. Porque quando todas as coisas que o Senhor fez nas nossas vidas, sempre foi em comum acordo, sempre foi um dando incentivo para o outro quando o outro estava precisando. Nunca, assim, teve um tempo da nossa vida, logo no início do casamento, onde nós tivemos uns desajustes, até mesmo porque cada um pensa de um jeito, vem de uma outra realidade. Mas a partir do momento de quando nós decidimos, não, nós vamos viver, nós vamos recomeçar a nossa vida e nós vamos viver bem, nós começamos a fazer esses ajustes nas nossas vidas. E uma das coisas que eu penso também, a questão da parceria, é você ser a defensora do teu esposo. E o teu esposo ser o defensor da esposa. Eu penso que a esposa, ela precisa desse cuidado do esposo. E o esposo também precisa desse cuidado da esposa. Irmãs, não fale mal do teu esposo. Não fique comentando dos defeitos que você acha do teu esposo, com as suas amigas, e nem mesmo com a tua mãe. Não fique levando aquilo que acontece dentro da tua casa para a tua família, para a tua mãe. Se você está passando por uma situação difícil, procura alguém que você saiba que vai te orientar, que vai falar segundo aquilo que é a direção do Senhor. Nós estamos aqui para isso. Mas não fique falando daquilo que você acha que incomoda o teu esposo para suas amigas. Não fique desprezando ele na frente dos outros. E assim o esposo também. Não fique tirando sarro da esposa, não fique menosprezando a esposa na frente dos outros. Não fale mal da esposa para a mãe, para a sogra. Não fale mal dela. Você tem que ser cúmplice dele. Você tem que guardar a vida do teu esposo. Você tem que guardar a vida da tua esposa. Porque daqui a pouco aconteceu algo na casa, no relacionamento entre vocês. Daqui a pouco vocês estão bem. Mas aquela família, e é normal os nossos pais, os pais dele, levar para o pessoal. E aí vocês estão bem e acaba o relacionamento de sogra, acaba ficando ruim. Porque muitas vezes ela não entende as atitudes que você vai tomar. Muitas vezes ela não entende aquilo que vocês estão decidindo fazer. Não fique falando, pedindo opinião daquilo que vocês vão fazer, se vocês já decidiram. Eu quero comprar uma casa, ou eu quero viajar, ou eu quero fazer alguma coisa. Se vocês decidiram, amém. Você só informe a pessoa. Porque não fique pedindo opinião se vocês dois já entraram em comum acordo. Porque às vezes aquilo ali, você pode não estar sendo bênção para vocês. Talvez o motivo de você estar se afastando do teu esposo, se afastando da tua esposa, é porque vocês não têm ainda essa unidade também. Não tem essa parceria. Eu falo que fala mal de mim, mas não fala mal dele. Falou mal dele, eu viro leoa. E viro mesmo. Porque eu sei, eu conheço ele. E esses dias eu falei para ele, nós temos que ainda mais
ficar mais unido mesmo. E se não adianta, não vem falar mal. Ele pode até estar errado, mas eu não vou dar razão para a pessoa. Eu vou depois conversar com ele. E eu falei para ele, nós temos que ser dessa forma. Tem que ser dessa forma. Você tem que cuidar da minha vida. E eu tenho que cuidar da tua vida. Eu não posso denegrir a imagem dele. E ele não pode denegrir a minha imagem. Não sei se vocês têm ainda um relacionamento assim, que é muito junto ainda com o pai, com a mãe. Vocês vão ter que cortar esse cordão umbilical. Vocês vão ter que separar. Se vocês quiserem crescer nessa unidade, nesse companheirismo também. E outra coisa que eu lembrei também, você falou a questão financeira. Uma outra coisa também que é briga de casal também, que é muito complicado, que é motivo de briga também, é senha de celular, né? É senha de celular. O cônjuge não saber a senha do celular do outro. Não poder mexer no celular do outro. Muitos falam assim, mas ele está pegando a minha individualidade. Mas quando você não tem nada para esconder, ele pode mexer no meu celular a hora que ele quiser. Mas nem por isso ele fica mexendo. Mas ele tem acesso. Eu também. Às vezes eu dou uma fuçada. Eu não sabia, não. Que bom. Estou confessando aqui. Confessou o pecado. Mas assim como ele pode também, às vezes ele esquece. Ele fala assim, qual que é a senha do seu celular? Eu falo assim, mas de novo tem que falar? De novo. Aí eu falo para ele, eu falei, é a mesma. Ele fala para mim, mas você tem que deixar marcado se você morrer. Eu falei, se você morrer... Deixa eu só fazer um parênteses. Você vai voltar para o se eu morrer. Irmão, pelo amor de Deus, quando você vier falar comigo, não fala assim, pastor, você lembra daqui? Porque eu não lembro mesmo, viu, irmão? Não lembro mesmo. Então eu já conto o caso, porque eu sou extremamente esquecido. Então eu falo com muita gente, vejo muita situação. Às vezes o irmão fala assim, pastor, você lembra que eu falei para você aquilo? O que era mesmo? Volta lá. Aí ele fala assim, mas e se você morrer, o que vai fazer? Eu falo para ele, os meninos sabem minha senha, então você pergunta para os meninos. E sou extremamente ruim em informática, no computador até que eu sou bom, mas no celular sou muito ruim. E ela é mais uma coisa, né, que tem que ser compartilhada, né? Não tem que ter segredos, não tem que ter mentiras, não tem que ter... Você tem que confiar no teu cônjuge, né? Se você está querendo esconder, ou se você está com receio de falar, é porque aí já pode ser que não tenha alguma coisa que seja do agrado do Senhor. Então nós estamos falando sobre parceria, irmão. E eu vou falar uma coisa aqui, que a gente é tão parceiro desde o namoro. Porque no namoro a gente estava indo para o culto e os dois estavam bonitos, indo para o culto, e daqui a pouquinho a Érica escorrega e cai. E ela não ficou contente de cair, ela me levou para o chão junto. E ela machucou o joelho e eu machuquei a mão. Voltou os dois ensanguentados para casa. Mas voltamos juntos. Não foi tanto assim, mas foi. Então, queridos, busca essa unidade. Não é rivalidade, é parceria. É parceria. Se abra para ser parceiro do teu marido, se abra para ser parceiro da sua esposa. Isso vai fazer vocês sustentar esse casamento, viu? Terceira coisa que eu quero falar, que é o respeito. Irmãos, respeito aqui é respeito à individualidade e respeito também ao excesso de intimidade. Eu vou falar um pouquinho dessas duas coisas que são ligadas ao respeito.
Eu abri uma caixa de perguntas, é isso que fala no store do Instagram, e muita gente fez muitas perguntas. Aliás, daqui a pouquinho eu vou abrir de novo para a gente poder conversar melhor. Mas foi feita uma pergunta para mim assim: pastor, qual que é a sua linguagem do amor? Eu acredito que estava baseado naquele livro 5 Linguagens do Amor, né? Que não lembro delas todas, mas palavra de afirmação, qualidade de tempo, forma de servir, presente e toque físico. Pronto, obrigado, me ajudou muito. E eu fiquei pensando, eu lembrei do livro na hora, e eu pensei, para mim não é nenhum desses daí. Para mim, eu entendo o amor como respeito. Para mim é isso. Eu não vejo amor de outra forma. Talvez você veja, mas eu, particularmente, já disse para ela, eu entendo que eu sou amado com respeito. Talvez você pense de outro jeito. E dentro dessa realidade, esse respeito está na individualidade, né? E essa individualidade significa que, embora nós sejamos unidos, nós também somos indivíduos. E como indivíduo nós temos gostos, preferências, né? Coisas que são nossas, até mania. E que dentro dessa individualidade a gente vai ter que aprender a respeitar. Talvez seja uma das perguntas, porque no último culto de casais também foi perguntado: pastor, eu posso ir jogar bola sozinho? Que minha esposa não gosta. Pode. Isso é o respeito à individualidade. Só que aí, irmão, volta lá no primeiro tópico. Quando você estiver jogando futebol, o temor ao Senhor tem que ser o primeiro pilar, né? Se bem que, para falar a verdade, irmão, dentro do jogo de futebol, mulher lá não tem não, né? Muito difícil. Mas eu gosto de pescar. Faz um tempo que eu não pesco. Gosto muito de pescar. E bora, vamos lá. Mas faz um tempo eu estou precisando pegar umas tilápia. E eu tenho falado para a Érica que eu estou precisando pescar, estou querendo pescar. E não tem problema, eu falo para ela, né? E ela respeita a minha individualidade de pescar sozinho. Às vezes eu vou com o meu cunhado, às vezes com outras pessoas, vou pescar. E eu gosto muito de moto, irmão. Sempre gostei de andar de moto. Falei também no último encontro que nós tivemos. E às vezes acontece de eu falar para ela: olha, eu vou dar uma volta de moto. E a minha volta de moto não é uma voltinha de moto, eu vou dar a volta, e se eu vou dar a volta, eu vou dar a volta mesmo. Então eu ando 100, 150 quilômetros, 200 quilômetros, 300 quilômetros de moto e volto. Mas com um princípio: o temor ao Senhor. Então é uma individualidade. Tem coisas que ela vai fazer que eu não estou junto, né? Ela entrou agora, voltou. Aliás, você não foi hoje treinar boxe? Ela irmão, fraca não. Voltou a treinar boxe. E eu não gosto, mas também não vejo problema dela aí. Então ela faz o treino dela de boxe. Fez 4 anos já, ficou um tempo parado. É bom para ela, é bom para mim, porque ela bate lá e não bate em mim. Então fica ótimo. Está tudo bem. Existe esse respeito na individualidade. Tem coisas, por exemplo, tem filme que eu assisto, ela não gosta, e eu assisto. E tem filme que ela assiste e eu vou assistir e eu durmo. Eu assisto junto para estar junto, mas durmo. Eu gosto mais de filme de ficção científica, essas coisas assim. Ela detesta, ela gosta de romance, amor, mulher, né, irmão? E eu já não sou muito para esse lado. Mas fico junto, eu assisto, mas durmo. Mas estamos juntos. Então é o respeito à individualidade. E dentro dessa realidade também,
eu anotei aqui, que é o excesso na intimidade. Irmãos, sabe, tem dentro dessa área do respeito coisas que a gente não pode passar do limite. Então a gente vai ter que retroceder se a gente passou do limite. Eu tenho tanta intimidade que não tem problema de chamar meu cônjuge de palavrão. Não, irmão, volta, viu? Volta. Xingar de palavrão, de gritar, de ofender, às vezes isso num lar cristão jamais deve ter, né? Encostar a mão no outro, beliscar, arranhar. Não, irmão, esse excesso de intimidade, ele também é perigoso, ele é errado. Então, é o que eu disse. Eu não me lembro, irmão. Eu estou falando francamente, até falei com o pastor André hoje. Depois da Covid eu fiquei pior. Às vezes eu vou pensar, o que eu ia fazer? Aí eu vou para o lugar e penso assim, o que eu ia fazer? Aí volto, aí eu lembro o que eu ia fazer, volto lá, esqueço o que tinha que fazer, volto de novo. Então... preocupante isso. Fazer o quê? Tolera. O que acontece? Dentro dessa coisa, eu não lembro o que é que eu excedi com ela, mas eu excedi em alguma coisa. O Espírito Santo de Deus me falou, você precisa respeitar ela. E dali eu falei para ela, Deus me cobrou isso, então vou mudar meu comportamento com você. Então, irmão, não tem nada errado a gente pedir perdão, pedir desculpa, dizer, olha, a partir de hoje, né, eu não te chamo mais daqueles palavrões lá. Pode ser que eu te chame um dia de raça de víbora, né? De gadarena, mas aqueles palavrões lá que eu usava no mundo eu nunca mais vou usar. Então a gente precisa voltar, porque às vezes o excesso da intimidade faz com que a gente perca o respeito. E o terceiro pilar para um casamento, né, abençoado é o respeito. Quer falar do respeito? Então vou falar do amor, senão não vai dar tempo da pergunta. O último, esse aí eu queria, irmão, pensa num tema que eu queria falar, porque a gente fala muito de amor, né? Mas esse amor, eu não queria falar do amor assim, tão espiritual, embora seja. Eu queria falar de amor em afeto, demonstrações íntimas de afeto e demonstrações públicas. Quem vai fazer declaração de amor hoje? A gente pode pegar um voluntário do tipo Marcel assim, né? Pega o voluntário aqui. Mas, irmão, olha, querido, por favor, irmão, entra na igreja, porque eu vejo casais aqui na igreja entrando, ou entra por aquela porta e a esposa entra naquela. Eu falo, ué, será que vier de Uber? Não, irmão, estão no mesmo carro. Aí o esposo tem que proteger. Esses dias eu fiz isso, e eu falei, glória a Deus, porque o homem tem que proteger minha esposa, porque quando eu vi, ela estava entrando na frente do carro, eu puxei ela, falei, onde você vai? Irmão, você está deixando a sua esposa ser atropelada? Pega na mão dela, desce do carro já de mão dada, traz para junto. Eu sempre ensinei, irmão, algo que eu sempre pratiquei. A gente anda de mão dada, e às vezes assim, né, ela até anda... na caminhada ele quer andar de mão dada. Eu falo, meu Deus, eu não consigo andar. É bom fazer caminhada de mão dada. Eu falo, eu não rendo, parece que está me segurando, me prendendo. Esses dias a gente foi no shopping, e ela foi para frente, eu não sei se ela estava querendo ver alguma coisa. Daqui a pouco eu parei e falei assim, sem educação, pode voltar e dar a mão aqui, vamos voltar de mão dada aqui. Eu falei brincando, viu, irmão?
Mas assim, no tom de verdade, né? Para ela voltar, me dar a mão para a gente andar junto. Irmãos, dá beijo na sua esposa dentro da igreja. Aliás, aproveita aí. Vai, irmão, vai lá, receba. Ô, Rogério. Ah, gostei. Cadê André? Bonitinho, Marcelo. Ô, Marcelo, você não ia fazer declaração aqui? Um beijinho. Não, um beijinho aí. Ah, vamos bater palma agora. Esse aí, ó. Que lindo. Irmãos, ó, elogia tua esposa em público. Minha esposa tá linda. Tá... Você pensa que... Faz o pix aí, irmão. Ai, ai. Então, queridos, ó, ela gosta de quando ela vai dormir que eu coce a cabeça dela. E ela também tem uma coisa que ela gosta, que coce a mão. A mão é o sonífero dela. Pensa que se eu pegar a mão dela quando ela está deitada na cama e eu fizer assim, então eu espero um pouquinho, né? Mas daqui a pouquinho vem a mãozinha ali, eu fico com dó. Irmão, pega a tua esposa de jeito lá em casa, dá um abraço forte, né? Não vou falar para você fazer as outras coisas que eu sei que você quer que eu fale, mas não vou falar, mas pode fazer também. Mas enfim, irmão, precisa voltar o toque, tem que voltar a carícia, tem que voltar a passar a mão no cabelo, passar a mão no rosto, a dar beijo. Irmão, quanto tempo faz você não dar um beijo de língua no esposo, na esposa? Tem que voltar, viu? Tem que voltar, viu? E ó, quem é aqui da MISF, congrega conosco aqui. Então, irmãos, se eu ver você entrando com a sua esposa e ela entrando por uma porta, você entrando pela outra porta, vou fazer vocês dois sair para entrar direito aqui, para entrar junto, viu? Então, vai atravessar a rua, pega na mãozinha, abraça. Vocês estão aqui bonitinhos, irmão, juntinhos. No amor, eu queria falar sobre isso, demonstração íntima e pública de carinho, de afeto. Quer falar alguma coisa aqui? E eu, antes de... Eu vou beijar você depois, tá? Isso. Antes de ir para a pergunta, eu queria ler com você. Não precisa ler não, eu vou ler para você aqui, tá? Só para você saber a base disso, tudo que eu estou pregando, eu e a pastora Érica. Em Mateus 7, 24 e 25, Jesus diz: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, porque cai a chuva, transbordaram os rios, porque tem um tempo que o rio transborda, sopraram os ventos, e existe fase que o vento sopra, e deram contra a casa, e ela não caiu, porque ela tinha seus alicerces na rocha. Você podia aplaudir Jesus, que essa é a verdade, irmão. Firma esses alicerces no teu relacionamento: temor a Deus, parceria, respeito e amor. E o último texto que eu quero ler é um texto bem conhecido, de Eclesiastes 4, 9 ao 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, foi o caso meu com a Érica, se um cair, na verdade foi os dois, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se os dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos.
Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Eu queria terminar com essa frase: o casal unido e ungido vai mais longe. Quero profetizar isso, irmão, que você seja mais unido e mais ungido, mais unido e mais ungido, e que no nome de Jesus o Senhor restaure os alicerces da tua família, do teu casamento, em nome de Jesus. Vamos fazer um momento de perguntas. Vamos lá. Nossa, vocês estão fraquinhos hoje, não tem quase nada aqui, ó. Me dá uma aí também. Ninguém está com dúvida hoje? Pode ler. Posso chamar meu marido de gostoso? Pode, irmã. Chama ele de gostoso, irmã. Pode chamar ele, meu gostosão. Meu gostoso. Chama, irmã, chama. Aí, ó, você tá vendo? Ó, aqui, ó, tá crescendo o braço dele, tá fazendo musculação, tá ficando gostoso. Sonoplastia, técnico som, dá uma travada no microfone um pouquinho. Ai, ai. Outra pergunta, irmãos. Eu temo a Deus e a minha esposa também. É normal que ela é brava? É normal. Pega outra aí. Meu esposo também é evangélico, porém, às vezes que desejo ir no culto, ele não permite. O que eu posso fazer? Eu penso que se ele não quer que você venha, você fique em casa. Você fique com ele. Porque você tem que respeitar aquilo que ele quer. Às vezes ele quer ter a tua presença dentro de casa, às vezes ele quer que você acompanhe ele para algum lugar, ou às vezes ele quer só que você fique ali com ele. Então, eu penso que mais do que qualquer coisa de você vir no culto e você vai ter a bênção do Senhor, é se você honrar e respeitar e obedecer o teu esposo. Ó, tem uma pergunta aqui interessante. Os pecados do meu esposo se tornam meus e os meus pecados se tornam dele, já que somos um só? Não. Os pecados são individuais, porque a salvação é individual. Agora, se disser que determinadas situações podem influenciar espiritualmente, inclusive em consequências naturais, como eu já disse, podem também. Então, precisa ter o conserto. Falando de filhos, amor e limite, aqui ó, a varinha é bíblico, mas percebo que no amor e voz ativa tem tido o melhor resultado. Posso estar sendo negligente? Não. Se o teu filho ele está entendendo que está tendo um limite necessário de você apenas estar falando, você não precisa bater daí, né? Não tem necessidade de bater. A necessidade de bater é quando você já falou, você já pediu, você já orientou. E é o último caso, né? Quando você já vê que não tem mais... Ele vai ter que entender, mas também não é para espancar a criança e bater com raiva. Você dá um tapa, uma chinelada na bunda da criança, tem lugar certo para bater. E você explica para a criança o porquê que ela está apanhando, o porquê que ela está sendo repreendida, porque você já falou, você já orientou, você já ensinou e ela não obedeceu. Mas se você está falando e ela está tendo um resultado positivo de você apenas estar falando, ok, não tem problema. É até melhor. Fazer um parênteses com relação à correção, porque eu aconselhei uma pessoa esses dias. Hoje em dia as crianças elas têm muita dificuldade sem ficar sem o eletrônico, sem o celular. Então,
primeiro, conversa, corrige. Na segunda oportunidade que aconteceu de novo, conversa, corrige, tira o celular por 1 hora, tira por 2 horas, tira por 1 dia. É recorrente? Conversa, corrige e pode dar um tapinha no bumbum explicando por quê, sem, machucar. Mas é bíblico esse tipo de correção, viu? Pelo que eu entendi aqui, a pergunta é: se tem necessidade de ter um dia para o casal, e qual a importância da manutenção do relacionamento. Irmão, o dia do casal é todo dia, né? Que a gente está vivendo junto, então nós estamos juntos todos os dias. Então você pode aproveitar todo dia para fazer a manutenção diária. E aí pega todos esses conselhos que a gente deu para manutenção. Melhor que realmente vocês puderem, por exemplo, no caso de ter filhos, se não tiver idade para ficarem sozinhos, deixa na casa de alguém, de vô, de vó, para fazer um passeio a 2. Isso sim, isso é bom, viu? Então é bom ter sim, fundamental ter um tempo por casal. Tem mais aí? Aqui, ó. Como casal, como é a construção da vida de oração? E em família, como é com os filhos a vida de oração? Eu penso que antes de começar como casal, tem que começar a tua individualidade com Deus, com o Senhor. Enquanto você está tendo o teu devocional, está tendo a tua busca com o Senhor e o teu esposo também, fica até mais fácil para depois vocês se juntarem. Às vezes não necessariamente vocês vão separar um tempo no dia e vão orar junto, porque às vezes o dia é corrido e às vezes não tem, como vocês ficarem junto. Mas às vezes acontece daquilo que você buscou, aquilo que o Senhor falou com você, muitas vezes complementa aquilo que o Senhor está falando com o teu cônjuge, ou vice-versa. Então vocês ficam numa sintonia também, quando vocês, cada um, tem a busca, na individualidade, mas nada impede de vocês também, como família, buscarem, juntarem os filhos e orarem também, orarem antes de comer, pedir quando os filhos querem algo, ou querem algum presente, ou querem conquistar alguma coisa, ensinar, perguntar se eles já oraram, se eles já pediram, se eles já entregaram para o Senhor aquilo que eles estão desejando. Então, é uma construção. Eu penso que não é regras. Vocês façam isso. Vocês levantem, orem não sei quanto tempo, depois à tarde vocês se reúnem, porque isso são regras que cabem para um, não cabe para o outro. Mas eu penso que o que é fundamental e de extrema importância é que cada um busque em Deus essa individualidade, esse crescimento espiritual, essa vida de oração. Porque aí depois o resto tudo flui. Você consegue discernir mais o mundo espiritual, consegue discernir mais o que está acontecendo. Você muda, o Espírito Santo começa a mudança de dentro para fora. Áreas que muitas vezes você sabe que precisa mudar no teu esposo, que precisa mudar em nós também, é o Espírito Santo que vai fazer. E é nessa busca diária, constante, que nós vamos crescendo como família, como casal. E se nós, esposo e esposa, nós como casal, estamos bem, automaticamente os nossos filhos estão bem também. É um reflexo. E se a gente está mal, automaticamente reflete na vida dos nossos filhos também. Então não tem zona neutra, não tem como falar que não vai afetar eles. Tanto se a gente está bem, afeta para o bem, como se a gente está mal, também afeta para o mal. Então tem que ser nós na individualidade de cada um. A última pergunta aqui, acho que uma irmã está dizendo, meu marido chega do trabalho e fica muito tempo no banheiro todos os dias. Ela está meio preocupada, Agora depende do que o irmão trabalha. De repente que o irmão trabalha na graxa, leva mais tempo para tirar mesmo, Mas se for algo que é uma dúvida, com respeito, toca no assunto.
conversa, né? O que está acontecendo, o que está levantando essa dúvida, às vezes não é nada, mas o que seja o que for, vocês estão juntos ali para consertar, para ajustar. E eu creio que Deus está trazendo ajustes para as famílias hoje, em nome de Jesus. Você crê assim? Queridos, eu quero agradecer a Deus por esse tempo, quero agradecer a Deus pela sua vida, e eu quero abençoar você junto com a pastora Érica, com o Ministério de Louvor. Nós vamos declarar que o amor de Deus, ele seja manifestado lá na tua casa, e que esses pilares, que se precisam ser reedificados, eles sejam reedificados, realinhados, eles sejam realinhados, que no nome de Jesus vocês sejam mais unidos e mais ungidos no Senhor. Você crê assim? Amém. Fica de pé em nome de Jesus, por favor.